Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite, poder participar desse momento, onde nós somos chamados, como a Adriana foi falando, foi conduzindo, a adentrar nesse mistério, a abraçar mesmo a nossa vida, a nossa caminhada e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Eu me chamo Hélio, sou ali na comunidade Santa Luzia, frequento o grupo de oração Nossa Senhora da Penha e hoje tive a graça de estar aqui com vocês. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4. Então, lá em Colossenses, Paulo escreve assim: se vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Vocês estão mortos e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, Ele que é a nossa vida, então vocês também se manifestarão com Ele na glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa é uma passagem muito conhecida. Buscai as coisas do alto, Se você ainda não ouviu, convido você a pesquisar lá no YouTube, quando você chegar em casa, e assista a última palestra, a última pregação do Padre Léo, que ele deu na vida dele antes de ir para o céu, que ela tem esse nome: Buscai as coisas do alto. É uma catequese que nós vamos levar para o resto da nossa vida. Por isso essa passagem ela é muito conhecida. E quando eu fui me preparar, quando eu fui ler um pouco mais a carta de São Paulo aos Colossenses, eu pude entender que Colossa, era o nome da cidade. 200 quilômetros de onde Paulo estava ali evangelizando, e Paulo, ele mesmo não foi até aquela cidade. Por isso fala Colossenses, que vem de Colosso, Colossa, Colossenses, era o nome da cidade. Mas Paulo mesmo, ele não foi lá. Mas os seus, digamos assim, discípulos, aqueles que iam abraçando a fé, foram e trouxeram notícias de Paulo a Paulo. Por isso que Paulo então escreve na prisão aos Colossenses. E aí, pouco antes, quando a gente vai ler um pouquinho antes, no capítulo 1, no capítulo 2, nós vamos ver que Paulo faz uma exortação, porque eles tinham conhecido a Cristo, abraçado a fé. E é impressionante, meus irmãos, como que o Espírito Santo, nós vamos celebrar daqui a alguns dias Pentecostes, como que as promessas de Deus, por isso que quando Jesus fala que nenhuma vírgula será tirada da palavra de Deus, isso é a mais pura verdade. Porque quando Jesus falou que Ele ia para o Pai, mas enviaria o Espírito Santo, e que todas as nações fossem evangelizadas, seria quase que impossível, humanamente falando, o mundo ser evangelizado. Mas pela graça do Espírito Santo, dois homens, digamos assim, dois apóstolos, dois missionários entravam em uma cidade e eles iam evangelizando naqueles lugares. Então, mesmo Paulo não ter tido ido àquele lugar, mas os seus discípulos foram e evangelizaram, e aqueles homens foram batizados, abraçaram a fé. Só que eles começaram a se desviar do caminho, a se desviar. E é aqui que Paulo escreve, então, no capítulo 3: se vocês foram ressuscitados com Cristo, se vocês conheceram a Cristo, se vocês abraçaram a fé,
buscai as coisas do alto e não as coisas da terra. E aí por isso que eu oriento você a ouvir aquela pregação do Padre Léo, porque, meu Deus, parece que essa palavra é para nós hoje, 2000 anos depois. Como nós estamos, digamos assim, envolvidos, sendo cada vez mais arrastados pelas coisas da terra e não as coisas do alto. Como o mundo, as coisas daqui, dessa terra, têm sido tão assim, atraentes aos nossos olhos. Como o mundo tem sido, como a Adriana disse no começo, nós vamos nos ocupando, né? Nós vamos nos distraindo e vamos perdendo o nosso foco, a nossa meta, porque a nossa meta é o céu. Mas quando nós vamos então nos afeiçoando, em outra tradução está escrito: afeiçoai-vos às coisas do alto e não às coisas da terra. Como é importante, meus irmãos, nós deixarmos que esse chamado de Deus chegue ao nosso coração. Como é importante nós deixarmos que a palavra de Deus, que a nossa vida vá se moldando aos olhos do Senhor. E aí, quando eu me preparava, eu sabia que eu ia vir aqui, eu sabia que aqui nós temos a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E aí eu comecei assim a refletir, né? Como foi a mensagem de Fátima? Nossa Senhora, em 1917, ela aparece a três crianças de 8 e de 9 a 10 anos de idade, e ali ela deixa uma mensagem, a mensagem de Fátima. Qual que é a mensagem de Fátima? É que o mundo abandonasse o pecado e se voltasse para Deus. E aí, quando as crianças começam a conversar com Nossa Senhora, e aí Lúcia Jacinta, que era mais, digamos assim, a menorzinha, era muito inteligente, muito sapeca, muito interrogativa, ela pergunta a Maria. Ela ainda não sabia que era Nossa Senhora, mas ela pergunta: Senhora, eu vou para o céu? E aí Nossa Senhora diz: você vai para o céu. E eu esqueci o nome do menininho agora, me falhou, mas Francisco. E o Francisco vai para o céu? E aí Nossa Senhora falou: ele vai para o céu, mas ele vai ter que rezar o terço e fazer penitência. Há 106 anos atrás, se completa hoje, Nossa Senhora traz essa mensagem, que foi uma mensagem reconhecida pelo mundo inteiro, porque aquelas crianças começaram a voltar, né? Ali em Fátima, todo dia 13, né? Começou em maio, elas foram retornando e os milagres foram acontecendo, mas as pessoas queriam ver o sinal, e Nossa Senhora prometeu que 6 meses depois da primeira aparição ia acontecer o sinal, e aonde 60 mil pessoas puderam ver o milagre do sol, puderam ver a onipotência de Deus, porque em determinado momento o sol ele caiu sobre eles, eles sentiam que iam morrer, eles viram o agir de Deus, o poder de Deus. E quando Nossa Senhora olha para Lúcia, antes disso acontecer, ela fala assim: muitos vão ver, mas nem todos vão crer. Muitas pessoas viram o milagre do sol, mas nem todos creram. Muitos ali saíram da mesma forma que chegaram, incrédulos. E aí eu fico me perguntando, no tempo de hoje, diante desta palavra: afeiçoai-vos às coisas do alto e não as coisas da terra. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a sociedade em si, eu tenho certeza que se nós olharmos para dentro de nós agora,
como que nós poderíamos ser melhores diante de Deus? Como que nós poderíamos colocar a nossa vida entregue nos caminhos do Senhor ainda mais do que já o somos? Porque se você e eu estamos aqui, é porque nós cremos no Senhor. Porque nós sabemos em quem depositar a nossa confiança e a nossa esperança. Mas eu te digo uma palavra de exortação: nós podemos ir além. Nós podemos ir muito além do que aonde nós já estamos. E eu olho para vocês e digo: olha, já caminhamos muito, tá? Já caminhamos muito. Eu tenho certeza que se você e eu nesta noite estamos em poucas pessoas, e isso sim gera em nós um momento profundo de espiritualidade. Se você e eu tivermos a humildade de abrir o nosso coração agora diante de Deus e fazermos uma viagem, eu tenho certeza que muitas coisas nós já abandonamos nessa vida. Muitas coisas nós já renunciamos nessa vida. E esse é o chamado de Deus. Sabe, meus irmãos, a exemplo de Paulo, ele não nasceu apóstolo. Ele não nasceu um seguidor de Cristo. Paulo, ele foi, digamos assim, um perseguidor dos cristãos. Ele derramou o sangue dos cristãos diante de si. Ele viu muitas pessoas serem mortas pelo nome de Cristo. Mas quando ele fez uma experiência com o Senhor, ele foi capaz de abandonar tudo para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse o chamado para mim e para você nessa noite. Porque nós, como eu disse, nós estamos em um mundo em que cada vez mais nós somos arrastados a nos afeiçoar às coisas dessa terra. Só que eu preciso assim também ser sincero, sabe, meus irmãos? Essa vida é muito curta. A maior armadilha de Satanás, a maior artimanha do inimigo na nossa vida é colocar no meu e no seu coração que nós vamos ficar aqui para sempre. E aí nós caímos nessa armadilha e vamos caminhando, sabe? Achando que vai ficar tudo beleza, tudo maravilha, e nós nunca vamos morrer. Mas como que de um piscar para o outro, o nosso dia e a nossa hora também chega. Quantas pessoas, meus irmãos, partiram no dia de hoje? Quantas pessoas que saíram para trabalhar? Quantas pessoas que saíram talvez para cuidar dos seus afazeres, da sua família, né, do seu trabalho, e ali de repente um acidente, um ataque, né? Tantas pessoas morrendo. Por isso a palavra de Deus nos exorta a nós estarmos atentos, vigilantes. Jesus é bem sincero quando ele diz: se o dono da casa, você imagina lá na sua casa agora, não sei como é que está lá, se tem alguém, está sozinho, mas Jesus fala: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele ficaria esperando, ele chamaria reforço. Mas como nós não sabemos o dia e a hora, Jesus fala: estejais prevenidos, preparados, com as vossas lâmpadas acesas. Sabe? Aí você pode dizer assim: mas Wellington, como que eu faço isso? Como que eu vou me colocar dessa forma, cada vez mais buscando o Senhor? É sendo fiel, meus irmãos, sabe? Colocando a nossa vida aos pés de Cristo, é sendo fiel um pouco, sabe? Lendo o Diário de Santa Faustina, nós temos aqui o quadro de Jesus Misericordioso, e eu estou lendo o diário novamente, já tive a graça de ler. Deixo assim a dica para você: leia o Diário de Santa Faustina. Santa Faustina escreve, onde eu estou lendo, não me lembro qual é o parágrafo, ela escreve assim: é impossível construir uma casa se não se começar pelos pequenos tijolos. É impossível construir esta igreja, esse templo sagrado, se alguém não começar dos pequenos tijolos. Você vai colocando um tijolo
após o outro, vai colocando. Quando você se depara, você está diante deste templo. É assim a nossa vida, meus irmãos. Dia após dia, tijolo por tijolo, pecado a pecado, renúncia a renúncia. E aí eu te falo, é fácil? Não é fácil. Se alguém disser para você que é fácil renunciar ao mundo, essa pessoa vai estar mentindo, porque não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às coisas da terra. Que eu e você nessa noite possamos tomar posse dessa palavra, sabe? Possamos tomar posse desse chamado de Deus na nossa vida. Afeiçoai-vos às coisas do alto. Eu poderia assim adentrar mais, sabe, no Diário de Santa Faustina, porque não existe uma pregação mais amorosa, diz o santo da igreja, do que quando nós pregamos a verdade. Não existe uma pregação neste mundo que possa salvar do que pregar a verdade. Só que infelizmente, meus irmãos, nós vivemos tempos em que é muito mais cômodo eu chegar aqui nessa noite para você e falar coisas bonitas, sabe? Falar coisas que vão cair no seu coração de repente e vai apenas por um momento te anestesiar, do que falar de fato a verdade. E Santa Faustina, em uma de suas revelações de Deus, Santa Faustina foi arrebatada até o inferno. Eu sei que é difícil falar desse tema, sabe? Mas Santa Faustina teve a sua alma arrebatada ao inferno. E quando ela chegou no inferno, ela viu que muitas pessoas caíam, sabe? Elas caminhavam. Santa Faustina viu uma estrada larga, como aqui nós estamos vendo, digamos assim, esse corredor largo, não comparando aqui o templo, a igreja, mas era um corredor largo, atapetado, cheio de flores, e as pessoas caminhavam por esse caminho tranquilas, mas quando elas chegavam ao fim desse caminho sem se aperceberem, elas caíam em um abismo, e esse abismo era o inferno. E depois ela avistou uma vereda apertada, estreita, e essa vereda tinha vários espinhos, pedras, e as pessoas elas caminhavam por esse caminho apertado e caíam, e tropeçavam, e caíam uma por cima das outras. E aí nesse caminho ela via que as pessoas davam as mãos umas para as outras e levantavam elas, e elas continuavam com lágrimas nos olhos. Santa Faustina ainda fala assim, com lágrimas nos olhos, mas sem se aperceberem também, elas chegavam no final desse caminho. E quando elas chegavam no final do caminho, elas entravam em um lindo jardim, que era o reino do céu, e esqueciam-se de todos os seus sofrimentos. Meus irmãos, vale a pena nós não renunciarmos, sabe? Vale a pena nós lutarmos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração nesta terra. Quantas renúncias eu e você temos feito na nossa vida. Vale a pena, sabe, nós voltarmos atrás, vale a pena nós perdoarmos, vale a pena nós recomeçarmos de novo, vale a pena nós entrarmos na casa de Deus e rasgarmos o nosso coração. Vale a pena
você, é quarta-feira. Se algo no seu coração hoje inquieta o seu coração, vale a pena você largar tudo, ir ao encontro de um sacerdote e receber o sacramento da reconciliação. Porque quando ele estender as mãos sobre você e dizer: eu te perdoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é o sacerdote que vai te perdoar, é Deus quem te perdoa. Vale a pena, meus irmãos, nós gastarmos nosso tempo, nós gastarmos a nossa vida e entregarmos ela totalmente nas mãos de Deus. Porque essa vida, uma hora ela vai passar. Como aquela porta que está ali, sabe? Nós vamos caminhando por este caminho. Nós vamos caminhando. E quando nós percebermos, nós já vamos ter chegado no fim. Que nós possamos ter chegado neste fim, meus irmãos, buscando ao Senhor, entregando a nossa vida a Ele, colocando as nossas misérias nas mãos de quem é a misericórdia. Por isso nós vamos cantar uma canção que vai dizer que nós podemos ir muito além da onde estou. Eu convido você a ficar de pé e que você possa, com esta canção, tomar posse. Eu peço que você feche os seus olhos agora, porque quando nós fechamos os olhos, se for possível até você incline a sua cabeça. Porque quando nós fechamos os olhos e nós inclinamos a cabeça, é porque nós estamos sendo humildes. E aqui nós não queremos nos humilhar diante de uma pregação, diante de uma palavra que está sendo conduzida, não. Nós queremos nos humilhar agora diante de Deus. E a canção vai dizer que nós podemos ir muito além da onde nós estamos. Que você possa agora ir entregando e colocando no coração de Jesus aonde você está e para onde o Senhor quer te levar. Cantemos. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Vocês creem que nós podemos ir além da onde nós estamos? Vocês creem que hoje é possível nós caminharmos ainda mais para o Senhor? Sabe, meus irmãos, não desistamos da caminhada, sabe? A caminhada é difícil. Se alguém chegar para você e dizer assim: ser cristão é fácil, não acredite, porque a caminhada, ela vai exigir de nós renúncia, ela vai exigir de nós muitas vezes sangrar o nosso coração e a nossa alma, mas que nós não desistamos, sabe?
de entregar a nossa vida, de colocar a nossa vida aos pés de Cristo. Porque quando este caminho terminar, quando o Senhor nos chamar, que nós possamos ser encontrados, talvez todos feridos, sangrando, com lágrimas nos olhos, como disse Santa Faustina na visão que ela teve. Mas esse caminho nos leva para o céu. Amém? Que você possa tomar posse dessa palavra e cantar mais uma vez esse refrão. Eu posso ir. Eu posso ir.